Olá, povo amado de Deus. Aqui quem vos fala é Cristiano Sôneman, da Comunidade Apostólica Ministério Profético. E é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui trazendo um novo tema para vocês, depois de um longo período, a qual passamos aí ausentes, sem gravar nada. Hoje sem câmera, somente com áudio, Logo estaremos gravando novamente com a câmera, mas estamos aqui para trazer algo novo, algo diferente, como você nunca viu. Acompanhe na leitura, porque o tema é o Jardim do Éden, como nunca te contaram. Não esqueça, pegue a tua Bíblia para acompanhar, é muito importante. Você precisa entender, você precisa compreender na tua Bíblia. Não é na minha, não é na do fulano nem do ciclano, é na tua Bíblia. Ou seja, eu preciso te ensinar baseado na tua Bíblia. O Jardim do Éden não foi nem é como te ensinaram. Costela não é costela, fruto não é fruto, pó não é pó, árvore não é árvore, jardim não é um simples jardim. Serpente não é apenas uma serpente, mas Adão e Eva existiram? Será que Adão e Eva existiram? É claro que sim. Jesus, Yahshua, nosso Supremo Mestre, é o próprio segundo Adão. Abra lá em 1 Coríntios 15:45. Pausa o vídeo e leia lá. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olha aí que lindo, tá aí, ó. Não podemos fugir disso, Como eu sempre digo, o que está escrito, o que não está, não está. Não podemos descontextualizar a história para o nosso bel prazer, para o nosso próprio entendimento, para querer, cada um tem o seu entendimento. Não existe isso. Mas cada um tem a sua interpretação das Escrituras. Não existe isso. A interpretação é uma só, única e verdadeira. A interpretação é com base bíblica. A interpretação de um livro é com base do livro. A interpretação de uma história é com base na história. Mas se nós estamos falando da Bíblia, então a interpretação é bíblica. Ou seja, não podemos usar outros argumentos a não ser a Bíblia. Amém? Leia também, abra lá, Romanos capítulo 5, verso de número 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Veja, dois textos muito importantes. O que eu quero te dizer? Para nós começarmos. Lembre-se, isso é uma coisa que nós vamos pegar ao longo do ensino. Mas como eu falei, veja, dois textos lindos e maravilhosos. Mas, como eu falei, costela não é necessariamente costela, aquilo que você tem no seu corpo em forma de ossos ali, que nós chamamos de costela. O fruto não é exatamente uma fruta, maçã ou tanto faz, a fruta que quiserem dizer que é. Pó não é o pó da terra, aquele que você mete a mão e agarra e acha que é aquilo ali, entendeu? Ou seja, ali o que a Bíblia se refere é figurado, não é o pó da terra. A árvore também é figurado, também não é essa árvore que você conhece. O jardim não é simplesmente um jardim cheio de flores e assim por diante, Até o clima, tudo era de acordo. Então, não era simplesmente um jardim. Serpente não é essa serpente cobra que você conhece, É mais profundo do que isso. Mas diante de tudo isso, Adão e Eva existiram de fato? Ou, como muitos defendem, que era apenas uma história, Existem religiões paralelas ou culturas paralelas que defendem que Adão e Eva não existiram, que o Jardim do Éden não existiu, que era apenas uma metáfora, apenas uma história para ilustrar algo maior. Mas
A nossa base, como eu falei, se nós estamos falando da Bíblia, então a nossa base tem que ser a Bíblia. Nós precisamos usar a Bíblia para poder entender. Então esses dois textos, 1 Coríntios 15:45 e Romanos 5:14, nos deixam claro que Adão existiu sim, que Adão e Eva estavam lá sim. Ainda que costela não fosse exatamente a costela que nós conhecemos, o fruto não fosse exatamente o fruto que nos fizeram acreditar, o pó não fosse exatamente o pó que quiseram que nós acreditassem, a árvore não fosse exatamente a árvore que a gente procuraria durante a vida inteira, e o jardim não fosse exatamente da forma, né, que o homem nos apresentou, como o Eridum, né, em algum lugar ali pelo Mediterrâneo, pela Mesopotâmia, né, entre rios ali, região entre rios, e assim por diante, né? Não. A serpente não é simplesmente aquele animal que a gente olha e tem repúdio, porque cada vez que a gente vê uma chamada como cobra, né, que a gente chama, ou serpente, cada vez que a gente vê uma serpente a gente tem repúdia, né, porque lembra de Satanás. Não. Ainda que não seja exatamente assim, é mais profundo do que isso. Hoje eu quero começar a abrir os teus olhos para um jardim do Éden como nunca te contaram. É claro que este tema demanda de muito tempo. Por isso se faz necessário muita paciência, esforço e dedicação para entender. Não tem como nós usarmos o efeito micro-ondas, né, onde eu vou chegar aqui, apertar um botão e você instantaneamente vai entender tudo. Não, é lógico que não. Eu apenas sou o gatilho, eu apenas vou destravar dentro da tua mente, mas você precisa buscar, você precisa se debruçar, você precisa ler, você precisa procurar, porque quem procura acha. Muita paciência, esforço e dedicação para podermos entender esse texto. No mundo teológico cristão, que o fruto é apenas uma maçã, não é difícil imaginar que o pecado original seja outro erro para pregar maldições sobre a vida das pessoas. Ou seja, no mundo onde tentam nos socar pela goela abaixo que o fruto era uma maçã, é claro, é notório que não era de se duvidar de que o pecado original também seria modificado. Já no Gênesis, começo de tudo, do verso 1 ao verso 11, a condição literária é classificada como único em seu gênero. É usada para indicar que algo é único, peculiar, incomum, descomunal, particular, algo que não tem correspondência igual ou mesmo semelhante, ou seja, é único, não há nada igual. O que significa dizer? Não é mito ou lenda. Do verso 1 ao verso 11 não é mito nem lenda, mas também não é uma história literal e dogmática. É linguagem de criança para entendermos aquilo que em nosso vocabulário e capacidade cerebral seria impossível compreender, assim como eu sempre falo para aqueles que me assistem, para aqueles que me escutam, para aqueles que me ouvem, sobre a passagem de Mateus 4, Lucas 4, a passagem de Jesus no deserto. Não havia ninguém lá para registrar a passagem. Por óbvio, os discípulos registraram aquilo que Jesus contou a eles, da forma que Jesus encontrou para que eles, naquele momento, entendessem, para que o cérebro deles conseguisse computar. Jesus não tinha como contar de fato a história como aconteceu, metafisicamente, como ela se passou no nível a qual ele era, o próprio Criador em carne, o Filhos Dei, né? Como ele não tinha como trazer
essa dimensão para eles naquele momento. Então ele fez uma alegoria, ou seja, ele é como se ele contou uma história, ilustrou uma história que era verdade, era verdadeira, mas com um sentido, parafraseou ali, um sentido com as palavras que eles pudessem entender. E aqui não é diferente, aqui é algo que é literário, é algo que é único, não tem igual. Mas as palavras usadas são palavras para que nós possamos entender, nós que não temos muito conhecimento, nós que não temos, não conseguimos, né, dimensificar isso ainda, então conseguimos entender por causa destas palavras. O entendimento mais preciso acerca do Gênesis é um núcleo histórico que é apresentado revestido de elementos tipológicos que Moisés tomou de empréstimo do ambiente em que ele vivia, 2.500 anos mais tarde. Lembra que foi Moisés quem escreveu a história. Mas foi ditado e narrado por Deus? Sim, mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. E Moisés, assim como Jesus que usava, né? Quer ver? Algo que deixa muita gente encucada é porque que não existe, né? E isso faz muita gente até sair da igreja. Porque faz a gente perder a fé. Por que não existe a palavra dinossauros na Bíblia? Por que ninguém faz nenhuma citação a um dinossauro? Aí vem os espertalhão, não, mas lá tem Jó, o livro de Jó, tá, tudo bem, mas deixa Jó à parte. Por que os outros então não citaram antes de Jó, não foi citado antes de Jó ou depois de Jó, né? Exatamente por isso, porque o narrador, ou seja, o escritor, aquele que estava escrevendo, ele usava de artifícios, ele usava de objetos, de animais, de lugares, de cenários, de pessoas que tinham ao seu redor para poder ensinar, para poder deixar escrito na história. Por exemplo, eu, né, que também estou escrevendo agora um segundo livro, né, e eu uso exatamente o cenário de hoje para comparar, ou seja, né, eu faço exatamente essa comparação de como, em alguns casos, né, de como era nos dias de Jesus, porque eu estou escrevendo acerca de Jesus, e como é nos dias de hoje, como está nos dias de hoje. Então eu sou obrigado a usar, né, os elementos de hoje. Então naqueles dias, se eles já não viam mais esses seres viventes, que hoje nós chamamos de dinossauro, palavra essa que foi criada muito depois do encerramento das Escrituras, do último livro escrito das Escrituras, se eles não viam já esse ser ao seu redor, por que motivo eles iriam usar, né, eles como exemplo? Não iriam usar como exemplo. O livro de Jó é, como eu falei, é a parte, foi usado como exemplo, mas é a parte. O livro de Jó é um pouquinho mais profundo. Um dia nós vamos estudar o livro de Jó e aí você vai entender. Então Moisés, 2.500 anos depois aproximadamente, ele, ao escrever o livro de Gênesis, ele usa os elementos que estão ao seu redor. O mesmo Moisés que escreveu em Números 12:8. Abra a tua Bíblia aí, confere comigo. Números, capítulo 12, verso 8. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelado a forma de Yahvé, de Jeová, de Deus, Senhor, e o de Rei. Isto é, a Escritura é eivada de enigmas. Assim como no final de todas as coisas, o sábado, o Apocalipse, é cheio de alegorias e metáforas, também é o Gênesis, o domingo, o dia que antecede o fim. Da mesma forma, Moisés está usando a mesma linguagem. Leia também Isaías 45, verso 7.
Pausa o vídeo, abra a tua Bíblia aí e acompanha comigo. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Jeová, faço todas estas coisas. Quem é que fez todas as coisas? Quem é que fez? Está aí, está na tua Bíblia. Talvez na tua Bíblia está Senhor, talvez esteja Adonai, talvez esteja Yud-He-Vav-He, YHWH, ou talvez esteja o grande Eu Sou, talvez esteja Kyrios, talvez esteja apenas Deus. Não sei qual é a tradução que você está usando, mas em qualquer uma delas vai estar escrito Eu, falando do próprio Eterno. Eu formo a luz e crio as trevas. Ele forma a luz e cria as trevas, porque ao formar a luz, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, ao formar a luz, automaticamente ele cria as trevas. Você já parou para pensar que você não precisa querer ter um inimigo? Você não precisa querer ter alguém tendo inveja de você? É só você crescer na vida. Automaticamente, quando você gera a luz, as trevas são geradas na ambiguidade. Eu faço a paz, disse ele. Eu faço a paz. Você está entendendo que fazer é uma coisa e criar é outra? Ele começa dizendo, eu formo a luz. Ele fabrica, ele faz, ele forma e cria as trevas, ou seja, as trevas são criadas. Ou então ele diz, eu faço a paz e crio o mal. Ele diz, eu formo a paz, eu fabrico, eu gero, eu crio a paz. E automaticamente o mal é criado. Pois aonde há paz, por um lado, há discórdia pelo outro. Eu, o Jeová, ou o Senhor, ou Deus, não importa como está na tua tradução, faço todas estas coisas. Ele está declarando em Isaías 45, 7. É Ele que faz todas as coisas. Então pare, meu querido. Pare de atribuir o mal aos outros. Pare de dizer que tudo que acontece de errado na tua vida é culpa dos outros, é culpa do diabo, é culpa disso, é culpa daquilo. Não. A culpa é sua. É hora de você começar a encarar a verdade. É hora de você começar a encarar os fatos de verdade. É hora de você endireitar o caminho. Lembra que João Batista disse? Endireitai as veredas para que venha o Criador, para que venha o Messias, para que o outro possa andar sobre você, para que ele possa andar neste caminho. Não adianta, meu irmão, você achar que por muito fazer isso ou muito fazer aquilo, você está agradando a Deus e um dia vai morar no céu. E assim por diante, todos esses ritos evangélicos, cristãos, gospels, tudo isso é falho. João Batista deixou a frase bem clara e não tem como fugir dela. Endireitai o caminho. Caminho que é estreito, caminho que é bem estreito e difícil de passar. Mas os homens conseguiram transformar esse caminho estreito num labirinto, onde se perdem. Conseguiram entortar o caminho. Então João Batista está dizendo agora, declarando, que só há um meio de você adentrar no reino celestial. Ou melhor, reformulando, só há um meio do dono do reino celestial entrar dentro de você. Só há um meio de Jesus habitar dentro de você. Não adianta você ir na frente do público, numa denominação conhecidíssima, famosa, e dizer, eu aceito Jesus.
a confissão do pecador. Eu sei que eu era pecador, agora eu aceito Jesus diante de todo mundo. Nada disso adianta. Ele não irá habitar em você se você não endireitar o caminho. A única maneira de ele habitar dentro de você é endireitando o caminho. Eu fico por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Não perca o próximo vídeo, o próximo áudio. Em nome de Jesus.